Vamos para mais uma questão, dessa vez sobre princípios limitadores do poder estatal. A questão diz: sobre os princípios limitadores do poder estatal, punitivo, assinale a correta. A Lei número 2.403, de 2011, passou a estabelecer um novo filtro hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, artigo 282, inciso 2 do CPP. Assim, além dos já referidos requisitos, exige-se do julgador especial valoração da necessidade da medida à luz do postulado da proporcionalidade, o qual consubstancia uma pauta axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins. A nova lei, portanto, veio positivar o que já encontrava eco na doutrina e jurisprudência, a necessária filtragem sob o crivo da proporcionalidade dos pressupostos legais da cautelaridade. Sendo assim, é possível afirmar que o princípio da legalidade exerce influência na filtragem axiológica, na medida em que, por exemplo, veda a utilização de costumes para a criminalização de condutas ou mesmo a utilização de analogia em malam partem em matéria penal. Ademais, o princípio da legalidade reforça a secularização do direito penal na medida em que separa condutas ilegais de condutas meramente imorais. Aqui está perfeito, realmente o princípio da legalidade faz isso, ele não aceita analogia em malam partem, reforça esse prisma do que é ilegal e do que é meramente moral, e a gente vê que esse princípio também traz, em alguns momentos, essa adequação para que o juiz possa valorar no caso concreto, e aqui fala dessa valoração sobre as medidas cautelares. E com essa modificação traz realmente uma pauta axiológica para ampliar essa ideia principiológica de justiça, equidade, prudência, moderação, justa medida e essa proibição do excesso. Está perfeito, letra A. Em relação à substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, consoante o inciso 3 do artigo 44 do Código Penal, a culpabilidade é óbice à substituição da pena, muito embora, quanto à reincidência, o obstáculo decorra de nova prática de crime doloso. Assim, o princípio da culpabilidade, sob a lógica da análise jurisdicional, focada somente na conduta praticada, permite a aplicação do instituto da reincidência. Aqui há uma dissonância entre o princípio da culpabilidade e esse instituto que é a reincidência. O princípio da culpabilidade realmente ele deve aqui, como regra, estar ligado à conduta praticada. Já o princípio da reincidência considera os precedentes de determinado sujeito, então está ligado não à conduta daquele fato que está sendo verificado naquele momento, mas sim de seus precedentes. Então, aqui há uma confusão entre o princípio da culpabilidade e esse instituto, que é o instituto da reincidência. E diz assim: o princípio da culpabilidade, sob a lógica da análise jurisdicional focada somente na conduta praticada, permite a aplicação do instituto da reincidência. Então, não está aqui, quando se liga no instituto com o instituto da reincidência, focado tão somente na conduta praticada, mas também na pessoa na pessoa que cometeu tal infração. A C diz o seguinte: no que tange a posse de entorpecente, a existência do laudo preliminar não é suficiente para dar início à persecução penal, tendo em vista a necessidade do laudo de constatação definitiva, que está errado. Por quê? Porque é sim possível o laudo preliminar, que não é o laudo definitivo, o laudo inicial, o laudo também conhecido como laudo provisório, para iniciar a persecução penal, e diz que não é suficiente.
tendo em vista a necessidade de laudo definitivo, também está errada. Não é necessário que um laudo definitivo dessa posse de entorpecentes, dessa matéria-prima que é esse entorpecente, para que inicie a persecução penal. Ademais, o princípio da materialidade no crime semiáctil, que aduz que o Estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias, isto é, fatos externos, nunca condições internas ou existenciais, não impede a existência de crimes com resultado meramente normativo, a exemplo dos crimes de mera conduta aqui. Pode ser confundido porque fala em princípio da materialidade, a gente logo lembra das questões naturalísticas, mas o princípio da materialidade é a possibilidade de punir, mas não questões internas e sim questões externas. E esse princípio, ele engloba também essa externalidade do risco. Por exemplo, uma pessoa que coloca um vaso de plantas em um determinado prédio. Então, o risco desse vaso cair e causar um acidente por si já é uma conduta que merece penalidade, por ser uma conduta que envolve um crime de mera conduta, um crime abstrato. Sendo assim, nos crimes abstratos, o que é punido é o risco. Então, pelo princípio da materialidade, aquele risco também é externalizado. O princípio da materialidade fala que não se pune condutas que estão ali na esfera interna do sujeito, mas é possível punição de condutas externas, e isso inclui, inclusive, os riscos provocados pelos crimes abstratos, ou também entendidos como crimes de mera conduta. Então, essa parte final está correta. O garantismo negativo busca evitar a impunidade e garantir que os bens jurídicos relevantes à sociedade sejam efetivamente protegidos, caracterizando-se pela proibição da proteção insuficiente. Já o garantismo positivo visa limitar a função punitiva do Estado, que deve ser aplicada estritamente aos casos necessários em medida adequada, consistindo na proibição do excesso. Quando a gente fala em proibição do excesso, a gente lembra de um garantismo que é um garantismo negativo. E quando a gente fala em proibição da proteção insuficiente, a gente lembra do garantismo positivo. Então, aqui há uma troca de conceitos. O certo seria que o garantismo positivo busca evitar a impunidade e garantir que os bens jurídicos relevantes à sociedade sejam efetivamente protegidos, caracterizando-se pela proibição da proteção insuficiente. Já o garantismo negativo visa limitar, quando a gente fala em negativo, a gente lembra de limitação, a função punitiva do Estado, que deve ser aplicada estritamente aos casos necessários e em medida adequada, consistindo na proibição de excesso. Portanto, está errada pela troca de conceitos. Letra E. O garantismo hiperbólico monocular, aplicado de maneira ampliada e desproporcional, tutela apenas os direitos fundamentais do investigado processado. Então, mono, único, monoocular. Então, uma visão restrita e não ampliada. Por isso, é uma visão que garante apenas um lado, garante apenas os direitos fundamentais do investigado processado, desconsiderando-se o interesse coletivo, o que acompanha o garantismo penal integral. Aqui está errado,
porque o garantismo penal integral, ele se contrapõe a essa visão monoocular. Então, aqui o erro da questão é dizer que essa visão de garantismo hiperbólico monocular, ela acompanha o garantismo penal integral. Não é isso que acontece. Ela se contrapõe ao garantismo penal integral. O garantismo penal integral, ele vai buscar, como diz o nome, por ser integral, considerar não só os direitos fundamentais do investigado processado, mas também o interesse coletivo. E é isso que é o erro da questão, que diz que acompanha, colocando o garantismo hiperbólico juntamente com o garantismo penal, numa mesma visão, e não é isso que acontece. Então, o gabarito da questão é letra A, e é isso.